Define parameters of program. Olá, eu sou Márcio Araújo, voz do Cristóbal Cris Rios. E você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis. Eu sou o meu próprio começo, meu próprio fim. Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Sério Spock. Eu sou o Murilo Von Groll e sentado comigo para bater um papo sobre a Idade da Eternidade. Ele, o glorioso, o amante, o técnico. Tudo bem, galera? E aí, pessoal, tudo bem? Você tinha que fazer a voz do Carl, né? Daquela voz, né? Aquela voz. I am the guardian of forever. Não, eu vou fazer uma voz, entendeu? Luiz Miguel, eu sou o meu próprio começo, o meu próprio fim. Entendeu? Isso aí, né? Para um deles. Então é o seguinte, Guriado, hoje nós estamos aqui com dois convidados muito especiais. Obviamente não são participações tão especiais como a minha do Leandro, mas também são participações muito especiais nesse programa de hoje. Primeiro, ele já é da casa, já faz mais podcast que eu já nessa bagaça. Ele, carioca, foi de Renato Portaluppi, essa alma que eu conheço já há muito tempo. Carlos Henrique Santos. Fala, Carlão. Fala aí, pessoal. Boa noite. Ainda bem que a gente recebe bem para trabalhar aqui, né? A gente, porque se não fosse o salário, eu não sei não. Grande abraço aí para todo mundo. Prazer enorme estar aqui mais uma vez falando sobre a melhor série da franquia Star Trek. Que está de todos os tempos. De toda a série à beira da eternidade. E hoje para falar desse episódio aí, que é atemporal aí, junto com Leandro O Magalhães, né? E aí o nosso grande âncora Murilo, e vou deixar agora para a gente apresentar aí sim a eminência parda, agora como sim. O Murilo costuma falar do podcast de hoje. Antes da gente anunciar esses trechos, que é uma honra inenarrável, né? De fato, sabe, esses três dinossauros do fandom brasileiro de Star Trek, é uma honra indescritível. Então, nós vamos dar coisa. Gente, foi tão difícil negociar, porque assim, o Carlão é da casa, o Carlão já é sócio, sabe? Porque ele participou tanto que ele já tem ali uma pequena porcentagem nos lucros do podcast. Mas isso aqui foi uma coisa inacreditável. A gente teve que negociar com o empresário, teve que aprovar no Congresso a PEC para ele poder estar aqui com a gente. Ele, o dinossauro do fandom, Luiz Castanheira. Fala, Castanha. Alô, pessoal, é muito bom estar aqui. Vai ter uma sopinha da Edith mais tarde. Eu vim para tirar a boia. Ganhar um vale sopa. Tá? Mas tá valendo. Vai ter sopinha. Me falaram que ia ter sopa. Aí eu tô nessa. Leandrinho, anuncia pra gente qual episódio a gente vai falar hoje, já anunciando porque especificamente é o Castanho. Já foi por conta, né? Mas tudo bem, né? Hoje vai ser The City on the Edge of Forever, escrito pelo Harley Ellison e reescrito por quase todo mundo lá dentro, né? Até eu toquei no episódio, se duvidar. Dirigido pelo Joseph Pevney e exibido em 6 de abril de 67. Leandro, que eu creio... Não, o Carlão é mais velho. Mas o Leandro eu e o Leandro, que somos os âncoras do podcast, é o mais velho, então eu vou dar ele. Por que especificamente Carlão e Castanha tá aqui com a gente hoje, Leandrão? Sim. Todo mundo que sabe da história do TB sabe muito bem que... Todo mundo? 3 pessoas. Mas tudo bem. Quem acompanha o TB tá ligado porque teve a edição especial do podcast. Um podcast à beira da eternidade, né? Então, Cast à beira da eternidade, que foi um podcast que o Luiz Castanheira e o Carlos Santos gravaram em 2007, né? Cara, a gente fez podcast antes de existir podcast. Se a gente soubesse, né, tinha investido mais nesse negócio aí. Tinha ganhado dinheiro, hein? Tinha ganho dinheiro, hein? A gente tinha que patentear esse negócio. 15 anos de estrada ia ter. Mas sempre foi uma ideia do TB desde aquela época de fazer podcast. A limitação tecnológica da época de gravar pela internet era grande. Não, e assim, a gente conseguiu gravar porque eu fui para casa do Luiz, a gente gravou presencial, não tinha essa de gravar remoto. Exatamente. Não tinha sem como. máscara.
É. A long time ago in a distant galaxy. Bafo no bafo. Né? Outros tempos. Então vamos assistir, vocês estão tudo com o episódio no talo aí pra gente assistir? Yes, sir. Bom, todo mundo no pause, né? O primeiro segundo do episódio. Já aviso os grandes ouvintes de conversa que eu só vim apresentar, que essas lendas vivas aqui do fã vão falar e eu só vou obedecer. Então, vamos assistir o episódio? Todo mundo no talo aí? Yes, sir. Quando Castanha? quiser. Vai! 1, 2, 3, vai! Play. Peraí que o meu não foi. Volta todo mundo. Olá, Porque eu apertei o meu eu apertei o espaço, não foi tão grande. Todo mundo que tá ouvindo o podcast, volta a manivela. Não valeu. Todo mundo na posição 0 de novo. Tô no 0, zero. 100%. Tudo certo aí? Sim. Não, tudo certo aí agora? Você que queimou a largada, mano. 1, 2, 3 e vai! Agora foi. Tá, Enterprise aí em órbita para o pessoal se localizar. Isso aí. E agora vai dar um corte para a ponte. E agora tá dando um zoom out aí. Opa! É um grande episódio, né, gurizada? Não, assim, é aquela coisa, né? Um dos episódios mais emblemáticos da série original, né? É considerado o melhor de muita gente, muita lista. E assim, e é como eu falo, né? Se um dia fizesse uma série de TV baseada no livro do Mark Cushman, These Are the Voyagers, os bastidores desse episódio dariam uns 2 episódios dessa série de bastidores. Basicamente todo mundo da produção. Basicamente todo mundo da produção escreveu, né, no episódio. Gene Con, Carabatso, C. Fontana, o próprio Roddenberry. Foi uma loucura. Não, exatamente, entendeu? Esse tratamento foi dado bem no início da série, da produção da série original, né? O Roddenberry e o Ellison começaram a vislumbrar ele. Mas é aquilo, né? O Ellison começando a escrever, aí ele entregou o tratamento, demorava, aí demorou para começar a escrever, não sei o quê, e eles metendo pressão, né? E os episódios passando. Por isso que esse episódio acabou ficando pro final da primeira temporada, né? Carlão, é um grande episódio, né? É um episódio. Além de ser um grande episódio para a jornada, eu acho que quando você revê o episódio, é um episódio que ele funciona em várias camadas, né? Ele funciona não só para o fã de jornada, e por isso eu acho que é a questão da perenidade dele, porque, como a gente estava falando um pouquinho antes de começar, eles não perdem tempo com o Tecnobubble, se passa batido por isso. É uma coisa interessante esse conceito de viagem no tempo, e eles pegam a parte mais aventureira do negócio, menos pseudocientífica, né? Já dá o circuitico no McCoy. Já dá o teco-teco nele. Assassinos, killers, né? Aí, e volta para essa parte do tema, essa cara dele ali. Vocês acham uma puta atuação segurando o negócio? Parece que ele vai ter um filho, né? Tá grávido. E ele continua segurando lá. Castanha, nessa questão do começo do episódio, tu prefere o tratamento original do Harlan Ellison, onde era um traficante da Enterprise, ou essa do McCoy? Para a série de jornada, o que foi produzido, o do Harlan Ellison não funciona. Eu acho que seria curioso, seria interessante ver o episódio ver o roteiro do Harlan gravado, mas fora de jornada. Deles, né? Vocês já viram a quadrinização? Já. Bacana. A DC Fontana fala uma coisa certa, né? Acho que é uma coisa que ela falou na época, pouco tempo depois, que fosse um episódio de Outer Limits, podia ser a versão original do Harlan Ellison. Sem dúvida, A jornada que já tinha o formato, já estava no final da primeira temporada, a série já tinha uma certa audiência. Não teria como. Não teria como. Poderia, por exemplo, pegar talvez esse roteiro aí e colocar ali no... Essa série de antologias aí que eu esqueço o nome. Qual recente. Eu esqueci. Black Mirror. Tu acha, de repente. Um Black Mirror da vida. Né? Qualquer coisa que não... Eu tinha curiosidade de ver gravado, mas não cabe em jornada. Eu concordo com o Luiz. O tratamento que deram para a jornada é muito melhor.
Não que o trabalho do Alan seja ruim, mas não cabia, não. O Harlan Ellison ficou putíssimo, né? E tem muita coisa de primadona, né? Do cara também se sentir chateado por ter alterado a obra dele. Eu acho que tem um pouco disso, né? Eu acho que o artista... Acho que é difícil você falar assim, conhecer o cara, assim, né? Falar à distância. Mas à distância eu acho que todo artista ele tem um pouco de ciúme da obra que ele compõe. Então alguém alterar vai ser difícil para ele aceitar. Então eu entendo um pouco disso. E tem um pouco também da vaidade, né? Eu acho também. É difícil dizer. Ele teve muito disso. Porque, assim, ele estava no meio televisivo onde é praxe você ser reescrito, né? Então ele tinha que entender que alguma reescrita ia ter. E o jeito que ele escreveu todo... É que assim, Leandro, ele foi muito reescrito. Porque é o seguinte, a gente que tá acompanhando aqui todos os episódios do nosso ouvinte, a gente sempre fala da produção do episódio, né? Cara, a gente sabe que o Steve Carabate saiu da série faz 300 anos. Ele pegou esse episódio, ele reescreveu esse episódio. A DC Fontana reescreveu, o Gene Coon reescreveu, o Roddenberry, se duvidar, a empregada assim, Roddenberry reescreveu também. Eu não olhei, eu não tenho essa curiosidade de olhar e eu não sei se isso existe em algum lugar. Assim, o quanto cada um escreveu, né? O quanto cada um colocou ali. Carlão, o Carabates, por exemplo, inseriu o McCoy na história. A história do McCoy, a DC Fontana, a droga, cada um deu sua contribuição. Não, essa parte da droga toda, ela não existia, né? Ela é diferente. Os Guardiões da Eternidade, na verdade, não é... Que a Edith aparecia no terceiro ato, só. No tratamento original, entendeu? E era muito tarde. Não tinha um Guardião da Eternidade, uma máquina. Os Guardiões eram, tipo... pessoas que viviam há muito tempo naquele local, guardando equipamentos e tal. Então, inclusive, esse cenário que a gente está vendo agora aí, o Mark Jeffers não era muito isso que ele visualizou. Ele estava meio doente quando ele estava eu lembro dessa história da rosquinha, né? Entendeu? Que é isso? E aí, quando ele voltou, os caras entenderam eles não interpretaram direito o que o roteiro estava escrito. Runa virou ruína, né? Não é isso? Exatamente. Aí ele chegou lá e viu esses negócios aí e falou assim, LOL, what? Virou mas foi legal, foi legal. Né? A rosquinha do tempo. Vocês não gostam? Assim, mas ficou bom, ficou bom. Eu acho que ficou bom. Eu acho que ficou bom. Ficou icônico, né? Você bate o olho. Eu acho que tem algumas coisas gente, calma, um de cada vez. Castanha. É que todo mundo deve ter mexido de uma maneira ou de outra. Teve adequação de formato e adequação de orçamento, que o episódio era muito caro. Pode ser bobagem pra gente hoje, mas era muito caro. Esse, na verdade, é o episódio mais caro de Star Trek. Ele extrapolou... Ele é minimalista, né? No planeta ele é extremamente minimalista. Mas, de todo modo, Castanha, ele foi o episódio mais caro de Star Trek, né, Leandro? Ele estourou absurdamente o orçamento, né? Foi. Você tem uma ideia, né? E eles apertando para que não estourasse, né? Não, e mais, ele estourou absurdamente com essa versão, Carlão. Imagina se tivesse filmado a versão do Harlan. Impossível, até porque acho que mesmo que não tivesse dinheiro, não tinha tecnologia para fazer tudo que o cara queria fazer. Ia ter que ser episódio longo. Nunca, assim, como eu falei, eu vi a novelização, é legal, mas não dá, não tem tecnologia para fazer isso, seria muito caro. E acho que não funcionaria como... Ia ficar meio mal guardadas as devidas proporções, parecido com o episódio do Gary Seven, parecendo um episódio de outra série dentro de Jornada nas Estrelas. É verdade. Né? Ia ficar parecendo com isso. Né? Isso aqui é outra coisa dentro de Jornada. Nós estamos tentando fazer um piloto para outra série, alguma coisa assim. Então, do jeito que ficou bom e ficou bem legal. Mas eu acho bacana, como curiosidade, que o pessoal procurar. Até porque a quadrinização ficou bem bacana também, né? Ficou bem legal. Acho que vale a pena dar uma olhada quem tiver essa curiosidade. Existe uma tendência de romantizar a posição do escritor original, né? E nesse caso, tá bem claro o que aconteceu. Foi pro melhor e foi pro bem da série. Tá bem fechado mesmo nesse ponto. A cara do Spock é muito boa. Vocês gostam da introdução aí mais filosófica do episódio, Carlão? Ele metendo sou meu próprio começo, enfim. Eu adoro. Eu gosto muito desse tipo de abordagem mais vamos dizer, filosófica do que técnica,
porque essa, na verdade, a gente fala, quando fala do Tecnobubble, de novo, você está olhando, né? Os caras ficam explicando, ficam lá 20 minutos falando sobre um negócio que não existe. Perdão, gente. E às vezes segurar o maluco agora. E às vezes perdendo um tempo enorme, vai contar a história. Então, acho que isso é bem bacana. Primeiro que eu acho que e eu acho que isso é que faz o episódio ser perene. É uma coisa mais relacionada à questão humana, porque quando você fala de alguma tecnologia, alguma coisa assim, pode ser que na época isso fosse legal, mas é óbvio que o pessoal também, quando escreveu esse episódio, não pensava nessa perenidade, mas ao longo do tempo, algumas coisas que podem parecer muito legais, assim, elas vão se tornando idiotas, assim, porque a tecnologia ela vai suplantando isso. Como esse episódio ele não aposta tanto nisso, né, ele não aposta em coisas, em tecnologias e tal, ele não envelhece. Porque não é uma tentativa de explicar como funciona a máquina do tempo e tal, não existe isso, e não caberia. E, além disso, isso economiza um tempo enorme. Então, chega, tá aqui o Guardião da Eternidade, ele mostra, pum, já joga você para o episódio. Então, rapidinho, você já está nos eventos, aquilo que realmente importa já está acontecendo. Ele tem um mínimo de exposição só. Exato. E aí sai do jogo. Se fosse TNG, por exemplo, eles iam subir para o Enterprise, ficar 30 minutos em reunião com o LaForge para definir. Quer um exemplo do que você está falando? Aquele episódio da Guinan, que volta que a gente Time Zero. Time Zero. Nitidamente são 2 episódios. É um episódio que você passa o tempo todo falando de Tecnobubble, que é um saco, e você tem a parte do Data lá no planeta, que é muito legal. Pra caramba. Que é muito legal, né? E, então, quando você pega vamos usar a palavra, a essência, legal. Você pega ali o Data, você pega ele se virando lá, depois os caras, o Picard chegando, fazendo aquela coisa da turma de teatro, isso é legal, mas o tempo que se perde explicando, aqui não tem isso, né? Então, e aí o Time Zero virou um episódio em 2 partes, que não precisa. Não precisa. Não, mas faltou uma explicação no Time Zero. O que o Goldukat estava fazendo lá na forma humana na época do Mark? Isso aí, o Goldukat estava lá jogando baralho. Gente, mas falando assim, olha que legal, nesse episódio... Mas, na verdade, Luiz, o Goldukat, ele foi atrás do Quark, do Ron, quando eles caíram na área 51, só que ele errou o local de descida e ficou preso lá. Errou o pulinho do Guardião. Exatamente. Errou feio. Agora, sério, deixa eu falar um negócio. Eu acho que eles investem nesse episódio no mistério, no deslumbramento. Eu acho que isso ajuda muito a vender. Essa questão do episódio acabar existindo à beira da eternidade, de ser atemporal, ou de sobreviver ao teste do tempo, passa muito por aí, né? Não depender dessa Tecnobubble, tá? De explicação, né? É um mistério, pronto, é um mistério e vamos preservar o mistério. E tem o charme também, na hora que tem que pular lá na hora certa, por exemplo, daqui a pouco, né? Vai no charme, né? Tá vindo aí a onda, e vamos pular, é agora, entendeu? É o melhor que dá pra fazer, né? Mas eu acho legal. Tá resolvendo as equações diferenciais na cabeça e vamos dar um pulinho e entrar, entendeu? É assim. Mas é que tá, né? O cara foi ali a primeira adivinhação do tempo que ele fez. Se ele não começasse ali, não ia conseguir fazer a jogada do Stinig no Star Trek 4 para voltar para casa, fazendo conta de cabeça. Mas eu acho, Carlão, é exatamente o ponto que o Castanha toca, Carlão. Porque é o seguinte, cara, não tem nenhuma explicação, não tem nenhuma polaridade invertida. A Enterprise sumiu dos céus, não veio Data para encher o saco, porque capitão, a polaridade do céu asiático afeitada por virgens italianas, não tem, entendeu? E assim, é o que é. E também não tem o efeito Discovery. O universo acabou. E agora? Cara, acabou, temos que resolver o treco.
né? Pula aí, vamos correr atrás do que tem que fazer. E aí é legal também, porque assim, tem algumas coisinhas, alguns subtextos, tipo, o Kirk vai... Por que o Kirk vai com o Spock? Pô, ele vai com aquele monte de gente, pô, né? Lá assim, vai. Olha a onda. Olha a onda, olha... Legal que não precisa explicar, né? Exatamente. Se ele vai com aquele monte de Da gente coisa que a pra gente lá... pode pensar e tá dentro do que o espectador pode pensar. O Exatamente. mundo de A Hora Rubra. O trabalho pelo roteirista, ele tá pensando, tá participando, né? Exatamente. Legal. A cidade cenográfica da Desilu convence vocês como século XX? Pra mim, convence muito. Eu Também. Exatamente, pra mim, convence bem, porque o ar que ela tem cai muito bem para a época que eles querem retratar. Cara, essa Talvez cena convença melhor mais. que os anos 20, que os anos E isso acho que o Leandro comentou, isso é legal. Eu acho que o Leandro pegou a coisa assim. Convence mais do que como cenário alienígena. Né? Óbvio, porque não tem nada de alienígena. Então, quando eu olho para esse cenário, eu lembro muito do cinema dessa época, de Clark Gable, dessas coisas do Casablanca. Tal. Gente, e é importante lembrar de uma coisa. Pra gente, anos 30 é um negócio tipo, muito tempo atrás. Mas pra quem tava vendo a série na época, seria uma equivalência a final dos anos 80, começo dos anos 90 pra nós. Não, é a gente hoje pegando o 89. parando para ver o Jornada nas Estrelas 6, por exemplo. Uma coisa assim. Exato. Né? Essa cena é muito engraçada, cara. E essa é uma cena que quando existia, foi o Kuhn que escreveu. O Kuhn tinha o senso do humor, né, Castanha? Pra série. Com certeza. O Rodenberg era muito Mas bacana. essa cena, a cena era do... bem eu acho legal, cai o morro, e é engraçado, isso é legal, né? Porque o episódio ele investe em coisas que não envelhecem. É uma cena de humor que você sempre que vê, você ri, né? Do cara explicando pro guarda como é que o Spock tá, porque você estava com ele com esse acidente com arroz e tal, e o guarda olhando pra cara dele assim, cara. Isso é muito engraçado, cara. Bonito, né? O que você tem a dizer em sua defesa? Cara do eles têm que pegar a roupa e tem que se desvencilhar do cara de alguma maneira. Não é gratuito. E melhor, eu Kirk falando. Vamos usar ali, né? Mas o melhor é o Kirk dizendo que ele reconhece o policial pelo traje. Meu amigo, obviamente. E os pescoços juntando lá atrás já, né? Que os caras que tem a ver com a história, né, mano? Mas é assim mesmo, pô. Tu chega no acidente, já encosta um monte de gente pra olhar. Ele tem um pó verde no rosto mesmo? Ou a cor não tá corrigida? É um pó verde? Acho que a maquilagem caía pra esse... Não, eu tenho duas versões aqui. Então, na versão do Netflix, ele tá mais esverdeado do que na versão... Não tem nada a ver. Tá muito diferente. Eu acho que deram um tratamento aí que deu uma desvirtuada, não sei como é que ficou, não. Mas tem uma... Aí os caras parece verde, parece um... Sei lá. Tá verde, cara. Aconteceu nada, não, vai. As outras pessoas não estão verdes. Que na Netflix é normal pra mim. Gente, o pessoal roubou a roupinha, legal. Aí eles vai pra fila da sopa aí. Isso é uma coisa que eu acho legal. Missão 21, é isso aí. Sabe o que eu acho legal, gente? Esse episódio nunca fica fora do ritmo. Ele nunca vai ficar chato. Mas é por causa por causa disso. Mas assim, tem muita coisa para falar, então tem bastante história para contar. Mas ele conta no tempo certo e ele faz as escolhas corretas, né? Ele é bem cadenciado. Não ficar perdendo tempo explicando as coisas. O humor entra no tempo correto, entra no momento correto. A Edith aparece na hora correta, dá tempo do Kirk se envolver e tal. Então, acho que é um roteiro. Ele é muito, muito bem estruturado e muito bem dirigido e muito bem atuado, né? Porque também a gente reclama. Eu sou um cara que eu sou fã do Shatner. Eu acho que ninguém poderia ser o Kirk sem ser o Shatner, mas eu reconheço que ele tem limitações como ator, não é um grande ator, mas aqui ele manda muito bem. Eu acho que ele tá, e o Shatner, quando ele acerta o tom, e isso que em alguns momentos ele acerta, esse aqui é um dos que ele acerta,
né? Ele vai muito bem. Então tudo contribui para esse ritmo, né? As falas dos personagens, o roteiro e tal, e a atuação de cada um deles também acho que vai muito bem. Aqui é o único período de pequena tecnobabble do episódio, né, Leandro? Tem que ter alguma coisa. Assim, claro, ainda vai ter alguma coisa, mas para dar só aquela embasadinha, assim, ó, eles estão tentando trabalhar o problema usando as ferramentas tecnológicas que eles conseguiram trazer à mão. Entendeu? E aí segue. E é bem básico e você geralmente utiliza o humor para passar isso. E de uma maneira que não chama atenção porque está usando humor para esse fim. Ou seja, é mérito do roteiro. Exato, igual nesse momento aí que você parte dessa premissa e coloca uma piada que chama muita atenção para si, aí quebra o ritmo, aqui não é o caso. Isso que o Luiz colocou, eu acho que é importante, que os momentos de humor são encaixados de uma forma muito, muito, muito orgânica, assim. Ele você ri, mas você não sai do problema que está acontecendo por causa disso. Você aceita aquele momento de humor da coisa? Assim, poderia ter acontecido numa situação realista, como numa situação onde isso estaria acontecendo de fato. É alguma coisa que poderia acontecer no dia a dia, da interação das pessoas envolvidas. Não é uma coisa estúpida, né? Isso é bem bacana. E essa tomada eles colocam a Edith Keeler, pegam um foco ali, dão aquele... Tem um nome, isso aí é efeito... Como é que chama? Hard Focus. É Hard Focus, né? Mas tem um outro nome também que eu não lembro. E aí mas eles usam bastante na série original e funciona muito bem para ela. Na verdade, isso veio do cinema. Nessa época se usava muito isso, né? Você vai pegar vários filmes da década de 50 e 60, aparece lá a mocinha, eles fazem esse foco em cima que é para chamar a atenção da atriz. Mas não só a questão do foco, mas eles colocam ela descendo a escada e pegam ela no ângulo de baixo para cima, o que dá uma imponência maior. Ela é uma personagem muito suave, então, e se ela aparece no mesmo plano, não tem muito essa coisa do encantamento. Então, na maneira como eles enquadram, você se encanta com a personagem já de cara, né? Na hora que ela entra ali, mesmo ela com aquela roupinha ali Tu vê a gentileza no olho dela. Exatamente. E tem essa coisa do roteiro e da direção, né? Você vê a direção trabalhando, bem legal. Vocês acham que esse é um episódio perfeito? Ou tem algo que vocês queiram dizer? Eu não vejo falha nele, né? Eu acho que fazer nitpick, eu acho que o comecinho ali, onda gravitacional do Sulu, do McCoy, podia ter sido apresentado de uma maneira melhor, né? Parece que é uma coisa um pouco perdida ali. Mas tirando aquele comecinho, o episódio é virtualmente perfeito. É peça de estudo 50 e tantos anos depois. Não é à toa que a gente consegue assistir esse episódio hoje e ainda se divertir, né? E achar qualidades nele. Não, com certeza. E eu acho que esse discurso da Edith Keeler deveria estar lá no Estatuto de Fundação da Federação, né? Então acho que tem isso também, né? Quando você... Acho que ela fala um pouco talvez na primeira... Esse conceito de federação, ele vai sendo construído, e na verdade acho que ele foi muito mais bem elaborado na nova geração. Na série clássica isso era meio jogado para lá e para cá, mas se tem um momento na série clássica em que você quer entender o que seria essa tal Federação dos Planetas, sem falar da Federação dos Planetas, é o discurso meio assim, me lembra aqueles memes, né? Me diga que você acredita na federação sem você dizer que acredita na federação. Exato. Mas ele é muito bem feito. Eu acho que a
a comparação, por exemplo, quando a gente pega no episódio no Dear Doctor, né, que o Archer fala, não, talvez um dia exista uma regra, o cara quase cita textualmente a primeira diretriz. Cara, ali forçado, ficou... né, é extremamente forçado. E aqui você vê a mesma coisa sendo feito da forma correta. O que torna a dor do episódio maior ainda, né? Porque eu vou spoiler pra todo mundo. Aí ela morre no final. Ela morre no final. Isso torna a dor muito pior. Porque ela vai te inspirando, Carlão, ao longo do episódio. Ela vai te inspirando, ela vai te dando. Agora vai. Primeiro, ponto. Saber que no ponto da história vai acontecer daqui a 8 anos. E depois do que acontece no final do episódio. E aí é uma tendência... É pior, é uma tortura, entendeu? E aí você poderia ir no lugar comum, né, eu adoro um final feliz, né, de repente dela não tal, mas a maneira como termina o episódio, o drama, ele é muito... Tá ao vivo não, meu bem, a gente tá gravando aqui, pode ficar à vontade. Minha esposa veio aqui, saca. Então, pra não atrapalhar aqui na edição depois. Então ele vem muito com essa coisa do drama e aí esse drama, né, é o drama pessoal do Kirk, né, de ter que tomar essa decisão e ter que deixar ela morrer. Acho que diz muito sobre o personagem, e a gente sempre vê um Kirk canalha, né? E talvez esse episódio um episódio que seria legal a gente ver o que aconteceu depois com ele, né? Depois desse episódio. Pena que a gente não consegue ver isso, mas eu acho que você descreve bem, Murilo, o sentimento do Kirk. Eu acho que o Shatner consegue transpassar isso, né? A gente consegue acreditar que ele se envolveu em tão pouco tempo com que ele passou a ter esse sentimento e perder essa possibilidade. E acho que ter essa decisão nas costas também de ter que deixar ela morrer para salvar o futuro. Eu acho que é bem... É a coisa do quase que um drama, né? Um drama humano, a coisa do teatro grego lá. Porque é uma dúvida que te corrói no episódio, né, Cassio? Não é uma dúvida tipo assim, ele certamente tem que salvar ou ele certamente não tem que salvar. É um episódio muito dúbio nesse sentido, né, Castanha? Não, é certo que ela tem que morrer, né? A pessoa até intuitivamente sabe, a série tem um formato, ela tem que morrer. Né? Não, eu digo assim, tu vendo o episódio sem esses apegos... É claro que ela tem que morrer. Você começa a pensar como é que ela vai morrer, o que vai acontecer. Né? Como é que é o final, o que vai acontecer, mas que ela tem que morrer. Aí ela se apresenta de maneira tão inspiradora, né? Uma pessoa tão bondosa. Aí você, caramba, ela vai ter que morrer, cara. Aí você fica ligado, cara. Você vai se ligando. Você vai se juntando ao Kirk nessa questão. Não, eu acho... Eu não sei, eu não lembro, porque eu vi esse episódio quando eu era muito criança e eu fui ver depois, então acho que você perde um pouco dessa coisa da primeira vista, né? Mas, assim, eu fico imaginando o seguinte, quando você começa o episódio, você acredita que, como o McCoy tá chapado, que ele pode matar, pode ser ele que vai fazer a merda, né? Vai matar, sim, ou vai... Bem, né? Sim, isso. Depois você fica com... E aí, no meio do episódio... Ela deve morrer, né? Também tem isso. Ele sara. E aí no meio do episódio ele sara, e você começa a pensar, mas e agora então? O que vai acontecer, né? Porque, né? Então, assim, você também o episódio vai te instigando também a pensar no como vai acontecer. Não, vai ser isso. Aí quando você acha que vai ser isso, não vai ser outra coisa. Então também como mistério de roteiro, ele também funciona bem, né? Nesse nível. Desculpa, eu não escutei, Carlão, cortou o finalzinho de falar. Como o roteiro, ele também funciona nesse nível também de mistério, né? De você, mas o que vai acontecer? Você não tem... Você sabe que ela vai morrer, mas como? Né? Eu também não tenho a lembrança... Algum de vocês tem a lembrança da primeira vez? Não tenho de nenhum dos episódios que eu vi. De nenhum. Vai ter sido o impacto de ver pela primeira vez. Eu lembro que eu tinha medo daquele episódio do... Aquele que o cara de Psicose escreveu, do Red Jack. Como é que chama aquele? Wolf in the Fold.
Ah, tá. O vendo como criança é esse. Eu lembro que eu tinha um medo absurdo desse episódio. Aquela cena do... Eu acho que tem a mulher de um dos caras, ela faz tipo uma cerimônia espírita, né? Gente, o maluco, aí ele me bata... Cara, vocês já gravaram Lobo da Escuridão? Aí tudo apaga e ela morre, né? Não é isso? Isso é... Não, mas vocês já gravaram Lobo daquele troço, Devil in the Dark? É. Já. Sim, não, Devil in the Dark não, Wolf na Fold. Não, a gente grava em ordem. Cara, velho, aí o McCoy vai lá, vou dar spoiler, o Scott, ele mata a mulher a facada, né? Aí não, beleza. Aí daqui a pouco o cara é o único suspeito, o cara foi pego, tudo bem, é suspeito, mas ele foi pego com a faca, a arma do crime ensanguentada na mão, só tinha ele. Aí vamos trazer agora uma tripulante para entregar, aí deixa ele sozinho com a mulher, aí a mulher morre. Não, agora a gente é genial, a gente vai apagar todas as luzes aqui e a gente vai deixar o assassino aqui dentro, todo mundo trancado pra gente fazer uma... Gente, olha, não é possível, quem escreveu isso, gente? Mas vamos voltar. Não, parênteses. Só fazer um parênteses. Pra mim, é o prêmio de burrice tipo da Cela em Unification. A Cela fala pro Picard, pro Spock, pro Data. Contei todo o meu plano pra vocês. Vocês ficam quietinhos aqui que eu vou sair com o líder. Eu vou sair com segurança, vou embora aqui. Vocês ficam aí e não façam nada, hein? Não tentem impedir o plano que eu acabei de contar pra vocês. Cara, que coisa horrorosa. Mas vamos lá, vamos aqui no... Vocês não acham que a Edith Killer se apaixona meio cedo pelo Kirk? E só tentando fazer o nitpicking? Quanto tempo se passa que eles estão aí? Uns 3, 4 dias. Porque o Kirk, o McCoy chega em uma semana. Não sei. Eu já me apaixonei Eu acho que é rápido. Eu acho que é bem rápido porque ele consegue vender isso, ele projetar uma coisa tão diferente que meio que responde de alguma maneira intuitiva ao discurso dela também. Eu acho que tem isso da conexão, assim, ela encontra no Kirk o eco para as coisas que ela mesma acredita, né? Algo que ela não encontra no dia a dia. Então, ela não se apaixona pelo Kirk, mas pela ideia, pelo aquilo que ele representa, que ela defende. E é um negócio que chama popularmente de ter cara. A vida dela foi animada com a chegada dos dois. A vida dela era, aparentemente, ali naquele momento, era super simples e tal. Não tinha grandes aventuras, né? E falando em relacionamentos, assim, né? A gente falar de relacionamento é sempre perigoso. É claro que, assim, isso acontece porque o roteiro quer que aconteça, né? Óbvio. Né? Mas, assim, se a gente for tentar justificar também, assim, a nível a nível de relacionamentos, é comum você encontrar com uma pessoa, homem ou mulher e tal, e você ter uma empatia inicial. Talvez, se ele esticasse ali 15 dias, um mês, não aguentasse, não é isso, me enganei e tal. Mas nesse primeiro momento, acontece é possível acontecer uma empatia. E quando esse elo é rompido da maneira como foi, cara, isso aí não cura nunca. Lá vai o foguetório aí no picorda do sol. Queimou tudo. Derrubou a luz de metade de Nova York. Olha lá, ó, parece o projeto da Battlestar Galactica, não parece? Olha lá, ó. Você olha assim, ela pegando fogo. Gurizada, jacaré. Muita coisa veio na história de Star Trek na trilha desse episódio, né? Tu vai pegar dentro do canon, Yesteryear, da série animada, que é um episódio maravilhoso. Tem Terra Firma em Discovery. Aí tem os terrenos dos livros, tem Yesterday Sun, Time for Yesterday, Inzad. Tem o Portal do Tempo, que pra mim é o livro básico de Star Trek, que é feito também com o Guardião da Eternidade. Muita coisa veio na trilha, né, Leandro, desse episódio? Tem, entendeu? Assim, é um elemento da história de jornal que o pessoal gosta de referenciar, né? Porque é aquela coisa, né? Que é a referência que você não erra, né? Ninguém vai achar inadequado. Se a história pede também, claro, não dá pra mandar de maneira gratuita. Que eu não sei o que vocês acham. Eu gosto muito de Yesteryear, mas Terra Firme eu acho uma bosta com cebola. O The Discovery? Cara, eu odeio todos os episódios
todos os episódios do Universo Espelho de Discovery. Eu acho uma perda de tempo absurda, né? E Terra Firma acho que talvez seja o pior deles. E é um, tá falando do que? O episódio da terceira temporada, é isso? Da terceira temporada. Cara, aquele episódio é merda, com cebola e picles em cima. Eu acho assim, a manifestação do Guardião nele é legal. É isso aí que eu ia falar. Eu acho assim, a parte do Guardião é sensacional. Eu vejo aquele episódio por causa daquilo, né? Eu adoro, eu acho super bem feito, eu acho bacana pra caramba, eu acho que aquele tanto começo e final. E acho que ele consegue captar essa aura que a gente pegou meio filosófica do Sid and Jazz of Forever. Esse pedaço é sensacional. Tanto o começo como o final, a apresentação do Cal, eu acho que é o lance do gelo, tudo é muito bonito, tudo é muito bem feito. Ponto. O episódio podia acabar aí, o episódio podia ser só isso. Porque o que acontece em consequência disso é pointless. O episódio podia ser só isso, né? É que eu cheguei à conclusão que a Imperatriz é inaceitável. Não dá. A Imperatriz é inaceitável. Ela além da... E aí o que acontece? Além dela ser inaceitável, ela como personagem, ela é irredimível, não tem como. E aí tentaram vender num episódio de 2 partes uma redenção que, cara, você não dá pra comprar. E aí... É uma genocida, né? Exatamente. E aí você tem um monte de coisa pra você resolver na temporada, e você queima 2 episódios para contar uma história que, sabe, não tem. Aí o erro foi trazer a Michelle Yeoh para a terceira temporada. Ela tinha que ter ficado lá na Enterprise. Acabou o problema. Aí você trouxe, você tem que devolver. Como é que você devolve? Aí você queima 2 episódios que você não tinha para poder contar essa história, mas voltando à questão, eu acho que a parte do Guardião da Eternidade nesse é muito legal. Seria legal rever isso, né? Talvez uma outra história mais bem contada, talvez até fora, não por ser Discovery, mas talvez fora de Discovery, uma história que tivesse a ver com o Guardião seria interessante, com esse com calma. Pra caramba. E esse seria, eu acho que é o melhor episódio da série animada pra mim. Segundo o nosso companheiro aqui, Gustavo Gobi, do TB, é o melhor episódio de Star Trek. O Gobi, a gente gosta do Gobi pra caramba, né? É um pouco ponte longe demais, isso aí, mas ok. Não dá. O Yesteryear. Yesteryear, da série animada. Não, eu acho que tem uma parte bem legal. É um episódio legal. Eu acho que é o melhor episódio da série animada. Ele tem uma legitimidade que muitos episódios da série animada não possuem. Eu acho que por isso que ele se destaca. Cara, essa cena que Fontana escreveu, ele fala muito bem com esse episódio. McCoy fala muito bem dos vulcanos. Dando uma prensa no maluco aí. Mas toda essa sequência é uma sequência muito forte, tanto que durante muito tempo ela foi proibida em reprises, por exemplo. Por que o McCoy tá com aquelas pintinhas? Qual é a história desse Ele tá tendo uma overdose, cara. É overdose? Fica um pintinho. É overdose. Nunca tive overdose, então não sei. Não sei também não. Fica todo nunca tive essa oportunidade. Bolinhas, não. Nunca tomei tanto café assim. Um vampiro que foi mordido por um monte de marimbondo, sei lá, gente. Tá muito bizarro esse negócio, branco que nem não, mas essa cena é muito forte, cara. É muito pesada. Eu acho que por conta do auto-suicídio do cidadão, né? Não, mas é forte se eu pensar em suicídio na TV. E o cara morrer não fez diferença nenhuma na história, né? Não. Não, mas traz um peso pra trama. Não, claro. Não sei o que o Cordão acha. Não traz, eu acho que sim, eu acho que tem a coisa, a sensação de perigo, e tem outra coisa também, né, pô, o cara pegou esse bagulho aí, ele podia também ter atirado no McCoy também, então assim, o fato do cara ter pego esse troço aí dá um certo frisson. A gente sabe o que é, ele não. Ele se matou, ele podia matar alguém, ele podia matar o McCoy, ele podia ficar com esse negócio no bolso sem saber o que é, e depois ser esse cara que depois vai chegar lá e vai matar a Edith com o phaser da Federação. Legal, o phaser se autodetona junto, né? Ele é. Eu vou ser muito babaca agora, porque eu vou tentar. O phaser faz a limpeza
coisa de lixo pro roteiro, né? Interessante. Carlão, você é muito babaca agora, porque eu vou ser engenheiro de obra pronta. Mas já que eu acho que poderia ter sido um pouquinho melhor naquela cena ali. Sabe aquela parte que ele tá com o phaser na mão? Sabe, Carlão? Poderia ter só caído o phaser. Que aí o phaser iria ficar eu acho que eles queriam impedir, sei lá, caiu ali, não sei. Talvez seja o maior problema do episódio, seja esse mesmo. Não faz muito sentido ele se auto, né? A não ser que o cara tivesse apertado. Mas aí, assim, de fato, se o phaser cai e fica ali, aí quem que achou o phaser depois, entendeu? Fica uma parazinha chata. Mas eu acho que a gente pode entrar no mérito, ou a gente pode também racionalizar, para usar uma palavra que o Murilo raramente usa, e dizer que ele foi modo de autodestruição, pô. Entendeu? Ele saiu apertando o botão ali sem querer e ligou o contador de sobrecarga. Tem um jeito de fazer isso com o filme. Tem, porque o cara vai lá, junta daqui, junta dali, a gente viu no The Cage, nos episódios, o cara tem como fazer. O cara aperta botão daqui, aperta botão dali, então, assim, inclusive, se você olhar, eu teria que ver a cena, porque essa cena que a gente está vendo, ela já foi a remasterizada, né? Eu não sei a cena original. Mas o phaser não dispara. Não dispara. Então a gente pode assumir. Ele simplesmente puff. Então a gente pode assumir. Faria sentido. Parece que voltou a destravar o phaser. Não, Carlão, porque não faz sentido, cara. O phaser da Frota Estelar tem a função de suicídio, entendeu? Não é de suicídio, de autodestruição. É uma malocada que provoca isso. Não, mas no phaser, mas tem. Se você pegar o The Cage lá, na hora que... a número 1 vai fazer a mesma coisa. Vou botar o phaser aqui, vai ser autodestruir. Ele tem. O phaser, ele tem essa... Ele não só da Frota do The Cage, ele tem no episódio da... Eu tô ficando velho mesmo, tô esquecendo das coisas. A Consciência do Rei, a menina maluco fez lá em autodestruição também, dá pra fazer. É canon. Sim, mas não faz muito sentido se for pensar de forma racional, né? Não, eu quero usar como uma bomba, quero destruir o negócio, não sei. Existe a possibilidade. John Castanha, finalmente chegamos no momento facada no estômago do episódio. Tá vendo o comentário do Castanha? Eu tava lendo aqui, é muito legal, né? O fato dela ser uma pacifista, ela no fundo permitir que a Alemanha, sei lá, que o Heisenberg faça das dele lá e eles consigam a bomba atômica antes. Provocou o efeito borboleta que dá a situação aí que eles querem evitar. Eu acho bem legal. Quando eu era criança também isso me impressionava. Eu falo, caramba, ela é pacifista, mas ela no momento errado, como é que pode isso? Ela ser pacifista, mas está errado. Eu ficava impressionado também, eu lembrei agora. E o que me impressionava também era a possibilidade da Alemanha ganhar a guerra, né? Negócio, né? Eu achava legal. O que me impressionava também era a possibilidade, essa possibilidade da Alemanha vencer a guerra. Isso é uma coisa que me deixava meio assustado, né? E que eu acho que Enterprise usou bem, né, no episódio da quarta temporada, de abertura da quarta temporada, no final da terceira, né, quando eles voltam lá do Arco Cindy. Eu achei legal essa coisa da Alemanha, né, ter invadido os Estados Unidos e tal, causa um certo mal-estar quando a gente pensa em algumas coisas que poderiam ter acontecido. Alternativa, né? Assim, que você quer embolar a história alternativa, você faz a Alemanha ganhar a guerra. É legal, mas eu acho que é legal quando... E a primeira vez que eu vi isso aí foi... Aí ela não ganhou, né? Mas a gente ficou com essa possibilidade. Isso era algo que vinha na mente, assim, pô, podia ter dado merda, né? O McCoy parece um vampiro, velho. Quer dizer, essa maquiagem é bem agoniante, os olhos dele. É uma situação... incomoda essa maquiagem. Agora não tem como não gostar de Edith Killer, né, gente?
Não, e aí eles usam lá sempre o tal do Hard Focus em cima do... Isso me faz lembrar quando a Joan Collins, ela participou do especial de 30 anos de Star Trek. Ela foi uma das apresentadoras, né? Aí ela chega e já fala assim, muitos de vocês me lembram como a Beat de Dinastia, né? Mas antes disso eu fui... eu vi no YouTube ela e o Shatner falando sobre esse episódio. É um programa legal de fazer. Sim. Bem legal. Espaço 1999, o personagem dela era canibal, cara. Era malvador, né? Eu não vi. Dinastia? Não, Espaço 1999. O personagem dela era canibal. É? Era. Cara, eu não lembro disso, não. Ó, de novo, tá vendo? Esse lance tá. Opa. O Kirk sobe, tá vendo? Ela tá lá em cima, a câmera pega. Vai dar esse friçãozinho, mas a câmera pega, né? Ela de cima para baixo, com a lâmpada, a iluminação pegando ela lá de trás. Essas coisinhas, assim, é quase que uma direção de cinema da década de 60. Entendeu? Muito legal isso. Cara, é uma tortura emocional. Meu Deus do céu. Porque nesse ponto o Kirk já sabe o que é que precisa ser feito. Né? E aí é foda. E o Spock olha pra ele se beijando. E aí ele segura com, meu Deus, uma tortura emocional esse episódio. Meu Jesus. Eu acho que quando você olha pro Spock é a maior tristeza. Mas é a coisa mais triste. Porque tu pensa que o Spock tá pensando ali, né? Não, mas eu acho legal desse episódio também, na atuação do Nimoy / Spock, é isso. Ele cobra a ação do Kirk, mas você consegue perceber empatia e compaixão nele, né? Ele não sim. Né? Então isso é bacana na atuação do Nimoy, que é um gênio, né? Mas é muito difícil, né? Então ele sabe o que ele tem que fazer, ele tem que cobrar o Kirk, ele tá vendo que o Kirk tá emocionalmente comprometido. Do Erno Men's Has Gone Before, né? Exatamente. É basicamente um computador. Exatamente. Pode ele estar no lugar certo, né, Carlão? Né, Castanho? Se ele tivesse feito como, sei lá, o segundo ou terceiro episódio, ele não teria a qualidade que ele tem aqui, né, Castanho? Não, de jeito nenhum. E esse e acho que ele até do entendimento do personagem, né? Esse comparativo que o Luiz levantou, acho que ele é didático, né? Então é pegar o Spock em Why No Man Has Gone Before, quando ele fala pro que ele tem que matar o amigo dele. Porque o Gary Mitchell era amigo de anos do Kirk. Era amigão mesmo. Bem... Mas ele não consegue construir o ator. Ele tem que matar um grande amigo. Mas o episódio não consegue. O episódio não consegue construir a tortura emocional que esse consegue, né, Castanha? Não, mas aí a gente tá falando do seguinte, da sensibilidade do ator, dos personagens, falando especificamente lidar com isso. Da reação do Spock, é outro personagem, basicamente. Ali no No Man Has Gone Before, embora a gente entenda que ele tá certo, a gente tem que ficar, você fica puto com isso, pô, mas como é que você manda matar o cara? Teu amigo, pô, o cara foi criado com você. Aqui não, aqui você, pô, ele sabe, ele tem essa empatia, ele tem a suavidade de colocar, ele não deixa de fazer o papel dele, que é cobrar. Essa cena, cara, dá outro formigamento, né? Você vê, você sabe que a gente tá vendo a cena dela atravessando a rua, né? E isso é legal, né? Como é que o episódio consegue construir. Você fica o tempo todo nessa tensão, sabendo que... Quando ela cai da escada ali antes. E tal. E aí parece que tá todo mundo feliz, o que tal... Tudo já tô resolvido, e aí o episódio traz você de volta. Não, vai dar merda. Você vê que tá crescendo a cena nesse sentido. E roxo é morte, né, gente? Exato. If it's purple, someone you're gonna die, né? Cara, esse zoomzinho é legal. Cara, que horror. Né? E nesse momento que ela fica sozinha do outro lado, tá escrito, vai morrer. Naquele momento que ela fica, que ele deixa ela sozinha, que ele sai correndo. Cara, essa cena é foda. Essa cena do Spock com o McCoy, cara. E aí, assim, o McCoy, o Shatner, cara, a gente mete o pau no cara, mas ele, pra mim, ele manda muito bem aí.
Agora é foda. He knows, Doctor. He knows. E ele não fala nada, e não precisa falar, e, cara, e você, né, é foda. E toda vez que eu vejo isso aí, o coraçãozinho aperta. Será que deu tempo dela ver o Kirk segurar o McCoy? Não sei, mas foi muito rápido. Não sei, isso não faria diferença, a não ser que a gente visse isso. Ela não teria entendido no contexto que era. E a gente não faria diferença pra gente se ela viu, né? Por você, pô, ela viu, ela ficou pensando, ela morreu com esse pensamento ou não. Mas se a gente não viu, não faz diferença, né? Acho que pro contexto da história, né, não faria diferença. Agora, se fosse uma série serializada, agora que ficaria 1 ano na cachaça. Agora, essa frase do Kirk aí é "Let's get the hell out of here", a NBC deu uma invocada. Foi uma briga, cara, pra colocar essa frase, né? Mas o Roddenberry insistiu, né? Falou, não, transmite aquilo que precisa ser transmitido no momento. Mas antigamente eu tinha uma percepção, né? Eu tinha uma percepção assim, né? Tipo, fazer um episódio por semana, o cara faz uma história com começo, meio e fim, legal, continuidade, não sei o que, blá, blá, blá. Mas, cara, se a gente for pegar os episódios, não só da série clássica, cara, cada episódio desse dava uma temporada. Na verdade, é muito mais fácil, entre aspas. Você pega um episódio desse daí, qualquer um, e você estica ele em 10, 12, vários episódios da série clássica. Dá pra você fazer uma temporada inteira de série de TV. Não. Tu pega Errand of Mercy. Errand of Mercy, o... The Devil in the Dark. The Devil in the Dark. Pra gente ir o Balance of Terror. Cara, o The Devil in the Dark levou uma puta temporada de sombria, assim, sabe? Um negócio... Sabe um episódio que dava uma temporada, se a gente pegar uma temporada de 10 episódios, dava uma temporada super legal, The Incident Enterprise, da terceira temporada. Sim. Dava... Mais que 31, assim, né? Exatamente, aí com o contexto daquilo tudo e tal, então assim, dá pra contar, então assim, se você conseguir contar a história começo, meio e fim, eu comecei a rever é difícil, cara, você ter ideia toda semana pra contar. É a história, né, às vezes é mais difícil compor uma música o Paul McCartney sempre fala isso, que às vezes é mais difícil fazer uma música bonita com 3, 4 acordes que tu ter uma sinfonia pra tocar, né? O simples, às vezes é mais difícil condensar uma história legal em 50 minutos, às vezes é mais difícil do ter que fazer uma puta temporada longa serializada, né? Eu vi, exatamente, mal comparando, uma vez eu tava ouvindo uma chefe de cozinha, não me lembro o nome internacional, perguntaram pra ela qual que era a comida mais difícil de fazer. Ela falou que é feijão com arroz. Mas como assim? Não, porque você pega uma coisa muito trabalhada, com muitos ingredientes, com não sei o que, cara, no meio do caminho, você, se errar, você bota mais um sal, você bota mais um tempero, você salva o prato. Feijão com arroz, não tem como. Se você errar, você errou. Não tem o que fazer. É verdade. Entendeu? É a mesma razão que faz, por exemplo, em animação, principalmente de computação gráfica, o mais difícil é você fazer feição humana, essas coisas. Porque por mais que as pessoas não entendam como é que é a animação, computação gráfica, como é que é a animação de água, como é que é técnica lá, todo mundo sabe como é que um humano se comporta. Todo mundo. Então você, para transmitir a precisão que convença todo mundo, é o difícil na animação computação gráfica. É verdade, porque você tem uma referência muito forte do que porque todo mundo, por mais ignorante que seja em como é que a animação é feita, sabe como é que um humano se comporta. Um animal sabe diferenciar a atuação de um humano para um não humano, entendeu? Qualquer um sabe. Sabe? Tu coloca para um cachorro, um ser humano, uma girafa, ele vai saber a diferença. Eu acho. Mas aí eu não sei, eu imagino que eles vão mais pela questão de outros sentidos, né? Não sei como é que é isso, olfato, não sei o que, essas coisas. Então, eu não vou afirmar nem negar, não sei. Mas voltando ao assunto que o Leandro tocou, falou um tempo, o Carlão falou, desculpa, por isso que eu tô muito pra sair um dia aquela série do Leandro, dos bastidores da série clássica. Cara, porque assim, ó, é uma produção tão enxuta e consegue fazer histórias tão legais. Tu vê no lance da exibição, né, Carlão? Cara, a gente tava uma semana atrás no T-Factor e agora a gente tá no Cidade de Oportunidade. Daqui a 2 semanas a gente tá em Amok Time.
entendeu? Era pouca gente que conseguiu produzir um material tão santo grau, cara. É surreal. Realmente foi um período da história de Jornada muito criativo. Não acho que não. Mas o que eu acho mais relevante de Jornada, né, da série clássica principalmente, e esse trabalho aí do Leandro, que eu tô atrasado, Leandro, eu vou me acertar. meu editor-chefe, Leandro, JJ Jameson. JJ. Bem fóssil do Homem-Aranha. Isso aí. De refazer os guias de episódios, ele tem sido legal porque eu tenho revisto, né? E você acaba não revendo o episódio. Você se liga ali, dá uma olhada mas rever mesmo com atenção, você não vê tanto, e eu tô revendo, né? E é claro que agora é mais maduro, já passei por outras coisas, então você vê o quanto a série clássica, eu entendo melhor agora o que é esse humanismo da série clássica. Então, aquela coisa que a gente estava falando da consciência do rei. Então, você pega mais temas universais, o amor, traição, fé, esperança, a coisa da amizade. Ela está mais relacionada a esse tipo de coisa do que a necessariamente uma inversão de polaridade ou um evento, alguma coisa assim. Então, eu acho que isso torna a série, faz com que a série tenha essa capacidade de, ainda depois de 50 anos, você olhar a história e você encontrar méritos numa história. Porque se fosse só a questão da ficção científica, vamos dizer assim, isso envelhece muito, né? Sim. Então, assim, quando você pega, por exemplo, vamos pegar nesse episódio, hoje você imaginar que o McCoy está perambulando pela Enterprise e que ninguém sabe onde ele está, é um absurdo na cabeça da gente. Como é que você vai no banheiro hoje, você sabe onde é que a pessoa está, entendeu? Você dentro do meio. Então, assim, coisas pequenas, né? Coisas simples, assim. Então, se você investe muito se a história depende disso demais, ela envelhece, porque depois você não consegue mais comprar a história. Sim. Essa história é uma história que nunca vai envelhecer, porque ela, em qualquer roupagem que tu colocar ela, é uma mensagem que tem muito no Consciência do Rei, sabe? O Consciência do Rei é uma história de Shakespeare, e ela funcionava na época que Shakespeare escreveu, funcionava nos anos 60, onde a história foi exibida, e estão passando a mesma peça no teatro lá na Enterprise. Ela funciona nos três. Cidade de Eternidade é igual, cara. Ela vai funcionar para sempre, porque ela não depende de tecnobebo, ela não depende de ambientação, não depende de nada. Ela é uma história fantástica, é uma história humanista de qualquer ponto de vista, de qualquer ponto histórico que a gente for observar ela. O que eu acho de diferente, concordo com você, eu só acho de diferente, e talvez um mérito a mais da Cidade à Beira da Eternidade em relação à Consciência do Rei, que Consciência do Rei é um episódio que eles reescrevem Shakespeare mesmo. O cara vai lá e pega Macbeth, pega Rei Lear, pega Alexandre o Grande, junta aquilo ali numa salada, bem feita, bem temperadinha e tal, e faz um episódio bacana, mas ele basicamente, se você ler Shakespeare, você vai ver que boa parte do enredo tá ali, né? Então comparando a Cidade à Beira, a obra de Shakespeare. E a Cidade à Beira da Eternidade, ela é um trabalho absolutamente original, né? Ela é um trabalho... Sim, mas eu não tô comparando o Consciência do Rei, eu tô comparando a obra de Shakespeare, a Cidade à Beira. Pô, aí também acho que você... aí é pesado, hein? Não, eu tô comparando o seguinte, que a obra de Shakespeare funcionava na época de Shakespeare, funcionava na época que o episódio, porque o episódio é Shakespeare. Ela funcionava na época de Shakespeare, na época que a série foi exibida, e teoricamente, pelo que a gente vê no episódio, funcionava lá em 2200 e bolinha. Assim como eu creio que vai ser a cidade. Ela funcionava em 67, funciona em 2021 e vai continuar funcionando. É isso que eu disse, entendeu? Nesse ponto eu acho que sim, mas porque são temas muito próximos da alma humana, né? Exato, ele não depende de ambientação, não depende de tecnobebo, ele é um episódio humano. Isso. Sim. Não precisa de nenhum tipo de conhecimento prévio. Óbvio que se tu conhecer totalmente Star Trek, tu vai apreciar a coisa melhor. Agora tu não precisa ser um grande conhecedor de nada. Tu vai assistir o episódio, tu vai te emocionar com a história dele, ele vai funcionar, entendeu? Esses episódios... Não, eu vou falar menos, que eu já falei pra cacete. Não, termina aí que nós vamos pro nosso quadro. Não, é que esses episódios aí, teve uma colega que ela... Cara, isso é muito complicado quando... me apresenta alguns episódios de jornada e tal.
E a série clássica é bem legal para começar, né? Porque se você souber pensar os episódios, você vai pegar episódios que não dependem tanto do conhecimento técnico, coisas idiotas pra gente, coisas que são muito simples, né? E é legal, acho que agora quando o Prodigy brinca com isso, né? O que é bom bordo? Cara, o que é este bordo? Né? Há 3 horas, há 800 horas, assim, pra gente, tá? Agora para uma pessoa que não tá correlacionada com esse tipo de história, se perde, não consegue acompanhar a história. E a série clássica, ela tem histórias que são muito descoladas disso, muito descoladas desse negócio. Você consegue se divertir muito, então você consegue apresentar, agora você tem que pensar algumas histórias aqui e ali, vai ter sempre o problema da produção, né, e tal, dos cenários de papelão e tal, mas tem bastante coisa, bastante história bacana para contar. Sim. Nosso quadro, Leandrão. Então, como é que teria sido esse episódio na Kelvin Timeline? Castanha vai nos dar a resposta. Castanha. É o quê? Tá quieto. Como é que teria sido esse episódio na Kelvin Timeline, Castanha? Castanha tá quieto nesse pódio. Cara, eu acho que teria explodido um planeta. Ela seria a última da raça. Ela faria sexo com Kirk. O Kirk seria obrigado a matá-la no final com facadas. Sei lá. Mas aí é do Tarantino esse episódio, né? Não é do Kelvin Timeline. Não, porque assim, ela por ser dos anos 30 morreu lá atrás, entendeu? E o Guardião existe desde que o Sol não é Sol, né? Então, esses elementos estão na posição. Basta a Enterprise aparecer lá, dar o circuitico temporal. E o McCoy fica doidão. Loucaço de heroína do futuro. Então é isso aí, gurizada. Impressões finais aí, Castanha. Muito obrigado por ter participado do Cérebro de Spock. Não, obrigado por me convidarem. É um dos episódios favoritos de toda a franquia. É uma das histórias mais conhecidas, uma das histórias que melhor resume Jornada, tem um dos personagens que melhor resume Jornada em muitos sentidos, fala de esperança, fala dos tempos... Resumo, é um tema atual. Dos tempos que valeram a pena serem vividos e tal. É muito difícil esquecer Cidade à Beira da Eternidade. Falar de Jornada sem falar desse episódio é muito difícil. É um tema atual, Castanha? Tema atual, tem empatia, ajudar o próximo. Acho que é tema atual, sim. Mas vale tanto a pena como Nemesis? Com certeza. Não, ele tá tentando forçar a piada. Cara, piada forçada não funciona. Ele tá querendo forçar a piada do Nemesis. Já passou o time. Se bem que ressuscitaram o Data pra ele remorrer, né? O Nemesis não morreu ainda. Remorrer é muito bom. Temporada, hein? Cuidado com o Nemesis, que ele volta, hein? Carlão, aí o nosso sócio do podcast. Muito obrigado. Impressões finais aí do... A conta tá lá, a conta tá só engordando, só de Cérebro de Spock. A coisa tá cada dia. Mas vem cá, não tem os momentos, não? Tipo. Não, o controle remoto. Não tem momento, não. O quadro é tem só. O crânio de Spock. Não tem os momentos também, não? Não, só no conversa de bar. O controle daquela mulher lá. O cérebro. O crânio sem cérebro de Spock. Né? Não, quem tem no TV ao vivo e no Conversa de Bar. São os únicos podcasts da casa que estão antes. Então, enfim, Carlão vai estar voltando aí no episódio bem próximo. Ele começa a segunda temporada, o Carlão já vai estar de volta. Porque o Carlão, né, tem que pagar as fraldas da criança, né? A fralda tá cara, hein? Tem que tocar. Não, muito legal poder falar de Jornada sempre. É muito legal poder falar da série clássica sempre. Né? Eu acho que é... Que é a melhor série que discorda nazista. Cada dia que passa eu tenho gostado mais da série clássica, né? Refazer, como eu falei há pouco tempo, os guias de episódios tem me feito rever com mais carinho ainda as séries todas e a série clássica, porque cada vez eu entendo mais como é com tão pouco recurso você consegue contar histórias tão relevantes e tão perenes. Então isso é uma qualidade, histórias que até hoje tem representatividade. Então e isso é muito legal.
Então, poder estar aqui hoje com o Luiz, que foi o cara que me convidou para o TB, né, que me levou para fazer lá. Eu lembro sempre quando eu cheguei lá na reunião do Rio, lá, e eu fui falar com o Luiz, o cara deve saber nem quem eu sou, né? Eu falei, você é o cara que gosta de escrever, né? Eu falei, ih, ferrou, peraí que eu quero conversar com você depois de acabar. Então hoje, né, tá aqui hoje. Faz tempo, né? Tem 20 anos já isso. E a gente está aqui hoje, depois de 20 anos, né, falando sobre isso. O Leandro, que também é dessa época também, eu lembro do Leandro lá na feijoada lá do Chacal, né, Leandro? E a gente, foi logo o começo do Leandro com a gente lá no TV. E ter um cara novo, um cara jovem, eu acho que é bacana quando alguém consegue, na sua idade, acompanhar, porque tem essa coisa, né, de ter um gráfico antigo, né, não tem como. Então acho que é bem legal esse grupo de pessoas estar aqui hoje falando de jornada, falando desse episódio, e com certeza a gente tem bastante coisa para falar sobre essa série ainda que a gente gosta, boas e ruins, e assim são os relacionamentos, né? A série clássica até quando é ruim é boa. Pois é, a série clássica até quando é ruim a gente dá umas risadas dela, né? Eu acho que isso é bem legal. Então, a minha relação de ser a melhor ou não, é assim, quando eu olho a série clássica eu falo, a série clássica é a melhor. Quando eu olho Deep Space Nine eu falo, Deep Space Nine é a melhor. A gente vive nessa. Hoje eu não tenho dúvida que em matéria de para mim, qualidade, histórias, escalação de elenco, evolução de histórias, continuidade de Deep Space Nine. Deep Space Nine está fora da curva de jornada, é outra coisa, né? Utiliza muito bem os elementos de jornada, mas está num outro patamar de jornada e tal. Agora, a série clássica fez primeiro, né? Eu acho que isso que é legal. Então, comparar é sempre... Acho que cada série teve o seu momento na sua época, isso é legal. Eu acho que Deep Space Nine ela está no outro patamar, até em comparação com as atuais, né, com as modernas. Eu acho que Deep Space Nine, inclusive, tem coisas a ensinar para o que está se fazendo agora. Não que isso quer dizer que as que sejam agora sejam ruins, mas acho que Deep Space Nine foi um momento... Space Nine foi precursora na televisão, gente, com o serializado. Exato, e fez muito bem isso com os elementos de jornada, mas a série clássica ela tem essa coisa de ser a primeira, e fazer primeira é sempre muito mais difícil, criou várias referências, né? Então assim, se você gosta da Deep Space Nine, Nova Geração, Enterprise, Prodigy, qualquer coisa você gosta por causa desses caras, tá? Se não fosse esses caras lá, tanto a gente falando de atores, tá? Mas também falando de produção, de construção de história, a gente não estaria falando de nenhuma das outras séries. Não, eles poderiam até existir, mas existiriam de outra maneira. Eu acho muito relevante. Na raça, né? Foi feito na raça. Eu gosto muito do Deep Space Nine, que é a série que eu reconheço que em termos de qualidade, em termos de construção, é a melhor. Ela vai lá e faz essa reverência à série clássica no episódio comemorativo dos pingos lá, no Triumph Tribulations. Então, assim, eu acho que isso é muito significativo para mim, eu acho, porque é a melhor série de jornada, reverenciando a melhor série de jornada. Melhor definição. A gente encerra esse podcast com essa definição brilhante do Carlão. Obrigado, Leandro. Ficamos aqui com esse time maravilhoso, o Certo Spock, time que vai voltar a qualquer momento aí pra gente debater. Daqui a 14 dias, qual episódio nós vamos falar, Leandro? Operação Aniquilar. Puta, baixamos o nível consideravelmente, né? Mata o irmão do Kirk. Vamos lá. Spoiler, o irmão do Kirk vai nascer. É um bom episódio. Me diz aí, cara, por que é um bom episódio? Por que é um bom episódio? Me diz aí. Porque ele apresenta não, ele tem algumas coisas de construção de mundo, né? Dá uma família pro Kirk. Eu acho que tem já dá a família e já tira, né? Daí já tira, mas isso acrescenta alguma coisa no personagem. Eu acho que ele tem uma relação legal ali, e ao mesmo tempo que ele tem essa relação com essa família que ele dá e tira realmente, mas tem ali o sobrinho dele, mas tem uma relação ali que é interessante entre o McCoy e o Spock na questão da solução do problema. Então eu acho que tem umas coisas. Ele é meio esquisito por causa daquelas plaquinhas voando, aquilo é muito
É meio Brasília, né? Não é esse que tem o visor de Brasília, né? Parece Brasília e tal. Parece Brasília, tem aquelas berinjelas voadoras. Aquelas berinjelas voadoras. Berinjela voadora, suga não sei o quê. Então já vamos gravar agora, Aniquilar. Nós estamos tudo na Netflix. Recebe mais uma habilidade orientada à trama, né, no final, não é isso? Exato. E aí o cara tem que se mandar pro sol também, é uma coisa meio... Mas assim, a gente pegar nessa coisa daquilo que acontece ali no entorno do Kirk, McCoy e Spock, não é que seja bom, mas eu já achei ele pior. Eu já achei ele bem doloroso, mas revendo, tem algumas coisas. A piada que eu contei é do Enterprise, para quem não conhece, o cara fala justamente isso. Ele perdeu a Edith, na semana seguinte perdeu o irmão. Tá pensando que tava mole ali, cara? É dureza ser Capitão Kirk. Tá pensando. Não é mole, não. É na sequência mesmo. E na verdade, o Aniquilar, ele é um backdoor pilot, né? Ou não é? Não sei. Não, você fala da Segment Earth, você tá falando. É a Silent Earth, né? Que também não é um episódio ruim, não, mas ele não é ruim, mas ele não é episódio de jornada, né? Óbvio que não é, né? Tanto que era um backdoor pilot, né? É óbvio que não é, mas não é. Eu acho legal quando você pega isso, porque você vê umas coisas de outras séries, que na época fazia muito isso, jornada não fazia tanto, né? Não cabia, porque você pegava lá túnel do tempo, aí o computador do túnel do tempo aparecia no Júpiter 2, aí a console de comando do Júpiter 2 era o computador do Batman. Tinha essas coisas assim. Essa foi boa. Pois é, assim, aí você tem um episódio que os caras, aparece uma nave alienígena no Terra de Gigantes, a nave alienígena era aquele módulo do Júpiter 2, então assim, eles usavam muito, né, dentro, quando estavam meio da mesma rede, para economizar recursos, e Jornada não permitia muito isso, porque tudo era muito singular, né? Então, nesse episódio aí, aquele computador lá do Gary Seven, ele aparece lá no Batman. É o computador do Batman também, né? Eu acho divertido. Isso que eu chamo de crossover. Mas também, como é que... Eu não lembro dos nomes, tirando dos clássicos, não lembro do nome do episódio. Como é que é aquele episódio, que a gente até fez esse episódio esses tempos, que é aquele que tem a guerra virtual, que é muito na frente do seu tempo. Como é que é o nome daquilo? A Taste of Armageddon? Isso aí. Cara, aqueles computadorzinhos no final, aí o Kirk destrói com a retórica, obviamente, que é a grande arma. Aí o Kirk... Eu era especialista de computador, né? Agora, lutem a sua guerra. Kirkiano. Que se for da primeira diretriz, né? Ele tá se metendo. Que se for da primeira diretriz. Aí, Almirante, eu vou explodir aqui, depois te ver. Não, eu vou explodir essa porra. Explodir primeiro e falar depois. Não, minha nave? Que levar minha nave aqui? Você tá louco, vou explodir essa porra toda. Gente, vamos guardar esse papo então pro pós-podcast, que o Leandro já tá ali. Eu consigo ver nos olhos do Leandro a aflição pelo tempo do podcast. Então, gurizada, a gente vai voltar com esse time aí a qualquer momento. Muito obrigado por sua audiência e escreva nos comentários pra gente bater um papo sobre cidade e oportunidade. Desculpa a duração de hoje, que a gente não note que eu e o Carlão gostamos de falar, entendeu? Não, então, a gente se deixar, cara. A gente fala muito e não deixa ninguém falar, né? É isso. Exato. Não, por isso que conversa de bar tem 300 horas pra gente, porque é eu, o Carlão e o outro que falamos demais, né? Por isso que ele tem 300 horas. Aí cada episódio tem 4 horas e meia. Enfim, muito obrigado pela sua audiência. Voltamos daqui a 14 dias com mais um episódio do Cérebro de Spock. Abraço pra vocês e falou!